Olá, tudo bem? Hoje, na lição de segunda-feira, nós vamos estudar um pouquinho a respeito da queda e do dilúvio. E nós temos dois textos muito interessantes aqui. Quais são esses dois textos? Quero convidar você a ler Gênesis capítulo 2, versículo 16. No Gênesis capítulo 2, no verso 16, nós encontramos o seguinte: E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Notem, quando Adão olhava para a árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal que nós tanto abominamos, era na verdade um símbolo de amor. Era um símbolo de liberdade. Ontem falamos sobre a liberdade. Adão, é verdade, não devia tocar na árvore, não deveria comer do fruto da árvore. Mas todas as vezes que Adão olhava para aquela árvore, ele dizia: Deus me ama. Deus me criou livre, e aqui está o símbolo da minha liberdade, que eu não devo tocar, não devo me aproximar, mas ali está o símbolo do amor, da liberdade, de que Deus me ama. Mas nós sabemos que os seres humanos usaram de forma incorreta a sua liberdade, se afastaram de Deus, assim como Lúcifer e alguns dos anjos fizeram. Infelizmente, as pessoas confundem liberdade com libertinagem hoje em dia. Muitas pessoas vão dizer por aí, nos tempos modernos, atuais: eu sou livre e eu posso fazer o que eu quiser. Bem, o conceito de liberdade, ser, você fazer o que você quiser, é um conceito muito limitado. Até um bicho pode fazer o que lhe dá vontade, e ele é só escravo do seu instinto. Liberdade não é fazer apenas o que você quiser. Liberdade é viver à altura de um propósito. Quando Adão abandonou os propósitos de Deus, se tornou escravo do diabo. Nós sempre vamos servir alguém neste mundo. Somos livres para escolher a quem servir. Mas ou vamos servir os desejos da carne e o diabo, ou vamos servir as obras do Espírito e Deus. E o homem então peca, cai em pecado. E infelizmente então vem a queda. E esta maldade vai se estender até a época do dilúvio. Você vai ter, depois da queda de Adão e Eva, o assassinato de Abel por Caim. Você vai ter toda a descendência de Caim se tornando cada vez pior, cada vez mais mal ainda, o pecado aumentando cada vez mais, e até que nós chegamos no capítulo 6, no dilúvio, onde você sabe, Deus iria então estabelecer uma aliança com Noé e destruir aqueles que não aceitaram a sua aliança, a sua graça. Mas há um texto interessante que a lição de hoje nos traz. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 6, verso 5. Esse é um texto que a gente lê e deixa passar por alto. Vamos ler juntos. Gênesis 6, verso 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Notem, Noé não era perfeito. Noé não era alguém que pelas obras poderia ser salvo. Ele foi salvo pela graça de Deus. E esse texto aqui, meus amigos, nos diz que Deus olhou e viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. E era continuamente mal todo o desígnio de todos. Então Noé também era pecador. E Noé foi salvo pela graça de Deus, mesmo sendo pecador, ele e os seus filhos. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Aqui, na queda e no dilúvio, nós relembramos mais uma vez as ações de Deus por nós. O amor de Deus. Noé, Adão, Eva, eles foram salvos pela graça porque Deus sabia que depois do pecado, todo o desígnio de todo o coração era mau. Mas ainda assim, Deus resolveu salvar aqueles que aceitaram a sua graça. Sabe, se você e eu nos perdermos, Deus nos livre. Mas se você e eu nos perdermos, não será pelos pecados que cometemos, será pela graça que não aceitamos. Pense nisso no dia de hoje.